Paz do Senhor, amados irmãos, graças ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos juntos para nós falarmos a respeito das lições, lição de número 13, a última lição que tem esse título, Quando Deus Restaura o Justo. E eu quero desde já agradecer ao Senhor, agradecer por estar aqui, por estar vivo, agradecer por esses, acredito que 8 meses em que nós estamos fazendo esse trabalho de transmissão dos estudos bíblicos, estudo bíblico das lições, especialmente das lições da CPAD, e estamos fazendo isso porque acreditamos no ensino bíblico e também com esse reforço dos gráficos, do visual, para poder dar um suporte melhor aos irmãos e também transmitir de maneira mais simples e mais objetiva o ensino bíblico. Quero agradecer muito ao Senhor, porque apesar de uma pandemia que ceifou milhares de vidas, aqui no nosso estado, 6.000 vidas, foram ceifadas, mas nós sobrevivemos. Lembro-me que em um determinado momento a gente tinha começado a fazer esse trabalho de transmissão e eu me encontrava com alguns sintomas, mas não tinha bem certeza. Mas quando veio de fato a perda de olfato e paladar, aí foi que nós tivemos a certeza que realmente a gente estava com esse vírus. Mas Deus nos deu graça para nós passarmos por tudo isso. E aqui estamos, sobrevivendo pela graça e misericórdia do Senhor. Quero agradecer aos irmãos do grupo, aos irmãos que oram por nós, que nos ajudam em oração com suas palavras, aos novos membros do grupo que estão entrando, Toda semana tem sempre irmãos entrando, tendo desejo de participar, os irmãos que mandam mensagem falando do quanto eles estão utilizando nas suas escolas dominicais, os gráficos. Isso é algo que alegra a nossa alma e nos dá ânimo, e nos dá força para nós continuarmos, porque não é muito fácil, Às vezes a gente sente o peso do trabalho e quer recuar algumas vezes, mas tenho pedido a Deus que nos dê força, nos dê graça para a gente prosseguir. E então, meus amados, nós chegamos ao final do nosso quarto trimestre de 2020. E aí nós chegamos ao ponto máximo da lição, que é exatamente quando Deus restaura o justo. Esse tema, quando Deus restaura o justo. Aqui está o nosso gráfico, o esboço. Eu sempre costumo dar essa dica para os irmãos, Você pode imprimir ele em 4 folhas A4 e depois você monta e tem aí um bom gráfico para mostrar para os seus alunos, ok? Então, nosso gráfico esboço, temos o tema Quando Deus Restaura o Justo. O textuário diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó, capítulo 42, versículo 10. E a nossa verdade prática diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal. Ou seja, tudo é misericórdia, tudo é graça de Deus. Estamos vivos pela misericórdia, somos o que somos pela misericórdia, temos o que temos pela misericórdia de Deus. Tá bom, irmãos? E aí nós temos esses 3 pontos da lição,
a humilhação de Jó, o Jó humilhado, a reverência e submissão, uma experiência viva com Deus. O segundo ponto, a intercessão de Jó, a ira de Deus, o pecado dos amigos de Jó e a oração de Jó. E o terceiro ponto, a restauração de Jó, restauração moral e espiritual, restauração social e material. E nós temos então a conclusão. Meus amados, percebam que esses três tópicos, eles estão amarrados em digamos assim, em um bloco de temas progressivos, né? Eles estão atrelados um ao outro, porque a humilhação de Jó, o fato de Jó se humilhar perante Deus, foi importante para que ele também pudesse interceder ao Senhor por causa dos seus amigos. E essa intercessão, juntamente com essa humilhação de Jó, foi importantíssima exatamente para que houvesse a restauração dele. Então, a restauração dele dependeu da intercessão dele, que dependeu também da humilhação dele. Então, essa lição, ela fecha o livro de Jó com chave de ouro, né? Porque, de fato, todos esses três itens, o fato de Jó se humilhar perante Deus, porque a gente já percebe uma certa impaciência de Jó em relação ao sofrimento dele, apesar de todos nós conhecermos ele como paciente, Jó, mas é claro que a Bíblia mostra que Deus não dá uma tribulação, uma tentação, uma provação que não seja humana, mas com a provação ele dará também um escape. E ele dá o escape exatamente quando nós mais estamos precisando. Foi no momento em que Jó mais estava precisando que o Senhor interveio, né, para ajudá-lo, tá bom? Então tudo isso é muito importante para nós entendermos sobre o que Deus queria fazer na vida de Jó. E aí nossa lição bíblica em classe está em Jó, capítulo 42, versículo 1 a 17, que é exatamente quando Jó responde ao Senhor. Você lembra que na lição passada nós falamos que Deus se manifestou a Jó, né, através daquele redemoinho, daquela tempestade, o Senhor aparece ali, aquela teofania, já explicamos o que é a questão da teofania. Então Deus aparece ali em forma teofânica, Jó ouve a voz de Deus, ele ouve tudo que Deus falou, e aí agora ele se pronuncia, né? E ele se pronuncia dizendo, primeiro ele reconhece a soberania e o poder de Deus, porque tudo que Deus falou não foi dando uma resposta para aquilo que Jó queria, mas mostrando que ele era como Deus. Então ele reconhece esta soberania, ele reconhece este poder. Eu sei que tudo tu podes. Esse entendimento de saber que Deus pode tudo é importante para nós, para todos nós, em todas as eras, em todos os tempos. Por quê? Porque nós vamos ser provados, nós vamos passar por luta, nós vamos passar por tribulações e muitas vezes nessas lutas, nessas tribulações, nós temos a tendência de diminuir a Deus. Entenda, eu estou falando entre aspas, diminuir no sentido de faltar a fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus que pode todas as coisas. Mas aqui Jó ele está reconhecendo que agora ele sabe que tudo ele pode. Preste atenção, irmãos, uma coisa que deve ficar bem claro aqui é que essas declarações de Jó, elas vão completamente contra aquilo que Satanás diz sobre ele no início. Ele não te serve em vão. Ele te serve porque tu cerca ele de bens. Tu dá tudo para ele, tu dá saúde para ele. Presta atenção que quando Jó faz essas declarações, ele ainda não está curado. Mas ele, de antemão, já sabe. Ele diz, eu sei que tudo tu podes. Ele reconhece o poder de Deus, mesmo todo chagado, mesmo todo cheio
de problema, mas ele reconhece o poder de Deus. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos ou nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou, noutra tradução, impedido. Olha que coisa maravilhosa. Ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece a soberania de Deus e, por reconhecer o poder e a soberania de Deus, ele sabe que não há nada nesta terra que possa impedir os planos de Deus de acontecer. Este conceito, esta ideia da soberania, do poder de Deus, deve estar bem claro na vida de todos nós que somos cristãos, que servimos a Deus, que adoramos a Deus, que reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos. Que Ele pode todas as coisas e nada pode impedir os seus planos de serem realizados. E aí, ele também reconhece que ele fala de coisas que ele não entendia. Falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas. É claro, esta é a conclusão de alguém que se prostra a ser, se coloca a ser humilde. Humilde não porque por algum outro motivo, mas pelo motivo real, por reconhecer que ele estava lidando com um Deus todo-poderoso, que ele estava lidando com uma inteligência altamente superior, com uma mente altamente superior. E por causa disso, é claro que ele teria que tomar decisões precipitadas, no sentido de falar de coisas que ele não entendia. Então, muitas vezes, nós tomamos também essas decisões de falar de Deus, acerca de Deus, coisas que nós não entendemos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode falar alguma coisa sobre a mente de Deus? Né? Então, ele realmente reconhece que são coisas maravilhosas e ele é pó e cinza, limitadíssimo, ele não tem muito o que dizer, então ele tinha que emudecer, ele tinha que ficar calado e reconhecer que ele não compreendia. E aí ele faz essa declaração maravilhosa, que é o que nós vamos falar sobre ela aqui. Eu te conhecia só de ouvir, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. E aí, em seguida, nós temos essa atitude de Deus mandando com que os amigos de Jó fizessem um sacrifício, porque a ira de Deus se acendeu contra os amigos, e vocês sabem que o sacrifício, aqui fica claro um dos motivos do sacrifício. Um dos motivos do sacrifício é para aplacar a ira de Deus. Por isso que Jesus foi sacrificado como ovelha, né? Como cordeiro de Deus, para aplacar a ira de Deus em relação ao homem, em relação a todos nós. Então, é como se Deus estivesse punindo, de certa forma, a humanidade em Jesus por causa dos nossos pecados. Então, como eles fizeram o que era errado perante o Senhor, a ira de Deus se acendeu. E para que esta ira não fosse transformada em juízo condenatório, tá? Então Deus diz que eles deveriam fazer um sacrifício para aplacar a ira do Senhor. Porém, tem um outro componente muito interessante aqui que está relacionado com a intervenção de Jó nesse sentido, porque ele iria intervir orando pelos seus amigos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, continuar aqui com nossa lição, para que a gente possa entender melhor sobre esse tema. Então, meus amados, e aí nós entramos no primeiro ponto que fala da humilhação de Jó. Fala de Jó humilhado. Os primeiros capítulos, né, do 38, 39, aliás, os capítulos 38, 39 e 40 demonstra como Deus expôs a sua onipotência na criação, que foi aquilo que nós já falamos sobre isso, tá bom?
Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Ninguém faz o que Deus faz em termos de criação, da sua criação, que é perfeita. Mas ele se convenceu que seus próprios questionamentos eram injustos, né? Ele era incapaz de fazer o que Deus fez. Então, aqui está falando do Jó humilhado, né? Deus mostrando o seu poder, e ao mostrar o seu poder, Jó reconhece quem ele era, ou seja, ele se coloca no lugar dele, tá? Como ser mortal. E aí eu gostaria de mostrar uma coisa aqui para os irmãos, só para a gente pensar um pouquinho melhor sobre essa questão da humilhação, tá? Porque ele foi humilhado aqui no sentido de que Deus mostrou o seu poder, tá? Quando Deus mostra o seu poder, nós nos colocamos no nosso lugar. E é aqui que eu gostaria de fazer essa pequena reflexão com os irmãos dentro desse ponto, tá bom? Duas coisas aqui importantes em relação ao homem em relação a Deus, tá? Porque nós estamos atrelados ao fator tempo. Nós temos dia, hora, meses e anos contados. Então veja aqui, né, vocês conhecem esse símbolo muito usado na questão do tempo. A vida humana, ela é muito breve, ela é muito frágil, ela é muito rápida. Então, nós temos um prazo, irmãos, de validade. Diz a palavra do Senhor que a vida do homem é 70 anos, e o que vem depois disso é canseira e enfado, né? O próprio Moisés, o salmista dizia isso: ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Porque nós temos um tempo de vida muito limitado, muito curto. E esse é um dos fatores pelos quais nós deveríamos saber que nós não podemos questionar o Deus Todo-Poderoso. Devemos andar em humildade. Devemos andar de fato com este sentimento de que somos finitos. Nós temos um prazo de validade. Como se não bastasse, né? Além disso, tem a nossa condição, nosso estado, né? O nosso estado. A palavra de Deus diz em Isaías 46, diz assim, Isaías 46, que o ser humano é como a erva que morre depressa, e toda a sua beleza murcha como as flores que morrem, né? Aí é aquele texto que todos conhecem: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece para todos sempre. Então, pela manhã, o homem é como essa flor que nasce, mas quando é à tarde, ele já murcha, porque o tempo afeta a todos. E nós temos um tempo de vida muito curto nesta terra, tá bom? Então, meus amados, e isso aqui nos ajuda também a entendermos esse conceito de humildade, de por que nós devemos andar em humilhação diante de Deus, em humildade diante de Deus. Porque nós temos um tempo contado nesta terra, ok? É interessante que essa questão da palavra humildade, o sentido dela é humus, né, do latim humus, que é de onde vem humilitas, que é de onde vem a palavra humildade. Agora, o que é humus? Nada mais é do que pó. E aí combina com o texto bíblico que está lá em Gênesis 3,19. Com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão, até que voltes à terra, porque dela foste tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Ou seja, você é humus. Eu e você, todos nós somos humus, somos pó. E ao pó nós vamos voltar. Irmãos, só esta condição, só esse entendimento
já é por si só um motivo para nós andarmos em humildade. Não é motivo para se exaltar, não é motivo para nós nos, querer colocar o nosso ego lá em cima. Não. Devemos andar em humildade porque diz a Bíblia que nós somos humus, somos pó e ao pó nós vamos voltar. Tá bom? Então isso aqui é só para você entender a nossa condição. Quando você compara com Deus, não tem nem como comparar, porque Ele é infinito, mas o homem é finito, né? Deus nunca, jamais teve início nem fim. Essa, aliás, é uma compreensão muito grande, está além do nosso entendimento. Você e eu não conseguem, nós não conseguimos explicar esse tipo de coisa. Mas nós não. Como eu disse aqui, temos dia, hora, meses, anos contados. Nós temos um tempo de vida nesta terra. Somos como a flor que nasce bela numa manhã, mas à tarde ela já murcha. Porque nós somos humus, somos pó. Somos pó. Então, essa ideia aqui é importante nós entendermos para que a gente possa andar em humildade diante de Deus. Reconhecendo que nós somos pó, somos cinza, que não devemos questionar o Senhor. O que é que a criatura pode questionar o Criador? O que é que o vaso pode questionar o oleiro que o criou? Né? Então, mas muitas vezes nós queremos fazer isso, né? Muitas vezes tem pessoas que querem fazer isso. Então, devemos reconhecer as nossas limitações e viver com base nelas. Viver sabendo que nós somos limitados. E por ser limitado, a gente não tem muita coisa o que dizer, a não ser aceitar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus opera. Então, Jó, aqui no segundo ponto, fala sobre a reverência. Reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, ele exclama: bem sei que tudo podes. Ou seja, ele agora tinha convicção, tinha certeza de que o Deus que ele servia era um Deus todo-poderoso, era um Deus que estava acima de tudo. Né? Então demonstra essa reverência e essa submissão. A palavra submissão aí é algo que diz submissão, abaixo. Né? Eu estou sob uma missão. Nesse caso é de reconhecer Deus como Deus Todo-Poderoso. Então eu sou submisso a Ele, eu ando submisso a Ele. Né? Ele percebe que tudo que acontece na sua vida tinha um desígnio divino, ou seja, tinha um propósito. E esse propósito não cabia questionamento, não cabia discutir ou questionar a sapiência, a sabedoria divina, porque Deus é que sabe o que está fazendo em nossas vidas. Né? Nós já falamos sobre essa questão pedagógica do sofrimento, já falamos como o sofrimento muitas vezes ele nos ensina. É claro que na hora da prova não é bom porque vai doer, vai provocar dor, vai provocar desconforto, e é importante essa palavra porque a gente está dizendo com isso, vai nos tirar da rede, vai nos tirar da zona de conforto que muitas vezes nós nos encontramos, ok, meus irmãos? E aí é claro que vai dar essas dificuldades, mas vai ser bom. Porque o salmista dizia isso: foi bom eu ter sido afligido para que eu entendesse os teus propósitos, os teus desígnios, né? A tua vontade, a tua palavra. Então é importante nós entendermos isso, entendermos que o sofrimento ele é pedagógico. E aí a gente precisa entender que Deus está acima de tudo. O poder dele é grande. Então por isso que Jó se expressava dessa forma: eu sei que tudo podes. Ele reconhece o poder de Deus e ao mesmo tempo reconhece a sua condição, como nós falamos lá atrás, sobre humilhação, sobre estar humilhado. Né? Ele fala sobre isso, de ir para o pó e para a cinza, porque isto é
a identificação daquilo que nós somos. Na realidade, nós não fomos criados para o pó e para a cinza, nós não fomos criados para morrer. A morte entrou em consequência do pecado. Mas há uma promessa de restauração. Há uma promessa de que Deus vai restaurar todas as coisas. Então, aquilo que é imperfeito vai se tornar perfeito. Aquilo que é mortal vai se tornar imortal. Aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Então, é Deus que vai fazer essas coisas. Mas, por enquanto, meus amados, o caminho é longo. A estrada é longa. Ela é sinuosa. Ela é cheia de altos e baixos. Em alguns momentos, muita luz, que você vai estar entendendo tudo. Em alguns momentos, vai ter trevas, sim. O salmista dizia isso. Tu és aquele que lança luz às minhas trevas, porque tem momentos que a gente não está entendendo nada. Há momentos que está tudo obtuso, está tudo obscuro, sabe? A gente não está entendendo nada. É claro que isso acontece, eu sei que acontece com os irmãos. Mas, ainda assim, a gente deve perseverar e ter aquela noção clara de quem está conduzindo a nossa história. Aleluia! Existe um Deus Todo-Poderoso que conduz a nossa história. E por mais que a gente, às vezes, se ache ou se encontre nessa situação de não entender o que está acontecendo, o nosso Deus sabe muito bem como deve trabalhar. Então vamos deixar o nosso Deus trabalhar? Vamos deixar Ele nos moldar? Vamos deixar Deus tirar as arestas? Vamos deixar Deus, sabe, aparar as arestas, tirar aquelas coisas que não condizem com a sua santidade. E aí a gente cada vez mais vai crescendo no conhecimento de Deus, porque uma das coisas que deve ficar claro nessa lição é o desejo, a vontade de Deus de se manifestar a nós, de ter um relacionamento melhor conosco. E muitas vezes esse relacionamento não vai ser, a base de entretenimento, não, irmão. Muitas vezes vai ser através de luta, vai ser através de dificuldade. Aliás, eu falei para vocês aqui sábado passado, quando a gente fala de luta, foi numa luta que Jacó teve a sua vida mudada por Deus. Foi numa luta, foi numa batalha. E não adianta, eu quero que vocês até orem por mim, porque eu estou na iminência de fazer um livro sobre isso, né? Já tenho os primeiros escritos, porque aquilo me chamou muita atenção. E aquilo é a luta de todos nós. Não adianta espiritualizar a luta, nesse caso de Jacó. Porque às vezes, irmão, essa luta aí foi espiritual. Não, Senhor. O anjo se materializou. O anjo se tornou palpável. Tanto é que ele agarra o anjo, né? Então vai ser assim. Vai produzir dor. O anjo disse que já tinha que se ausentar, mas aí o que é que ele faz? Toca na coxa de Jacó. E ele começa a manquejar, a sentir dor. Então vai doer, irmão. Não adianta. Mas é importante que essa dor, ela vai ser transformada em gozo. Aleluia. Esta é a promessa. Porque o que Deus quer conosco também é uma experiência. Experiência. Tá bom? A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente, porque é quase impossível, eu diria que é impossível alguém estar na presença de Deus e não mudar a sua vida, não mudar a sua vida, né? Então, ele muda drasticamente. E ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora a sua atitude é humilde, que ele reconhece quem ele é. E porque agora ele tem uma experiência com Deus, né? Ele diz, com o ouvido dos meus olhos te ouvi,
mas agora, com ouvir, desculpa, dos meus ouvidos te ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Tá bom? Meus amados, e aqui é que eu gostaria de que vocês atentassem para esse pequeno gráfico aqui, olha. Eu fiz ele ainda agora, porque às vezes é muita coisa durante a semana e Deus vai nos dando essa orientação assim, em cima da hora. Mas olha, preste atenção aqui. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque praticamente isso daqui é o cerne dessa lição. É o cerne dessa lição. Escute bem. Ele diz: eu te conhecia de ouvir. De ouvir. Eu te conhecia só pelo que as pessoas falavam a teu respeito. Então eu coloquei aqui, esse é o primeiro estágio do conhecimento. Não está se dizendo aqui que isso é errado, conhecer a Deus de ouvir. Nós temos vários textos na Bíblia em que Jesus, por exemplo, manda ir, anunciar o Evangelho. Então você vai falar o Evangelho. Tem um outro texto que ele diz: o que eu falo para vocês, vocês devem falar nos telhados, ou seja, bradar para todos ouvirem. Por isso que tem a internet aí, para que a palavra de Deus possa ir aos lugares mais longínquos. Então é preciso falar da palavra, para que as pessoas ouçam, né? Então esse é o primeiro estágio do conhecimento. É preciso que se fale da palavra, é preciso que a gente ouça a palavra, tá? Tanto é que Deuteronômio 6, o famoso Shema, vocês lembram disso? Shema é aquela parte em que Deus diz: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o Shema, ouve. Só que não é só aquele ouvir, usar essa faculdade, sabe? Esse nosso sentido de ouvir. É colocar para dentro, é internalizar a palavra do Senhor. Então, esse primeiro estágio ele é importante, porque está falando de uma experiência, tá? Mas essa experiência ela é secundária. Por quê? Porque eu estou ouvindo o que uma outra pessoa está falando sobre Deus. E aí a gente pode contextualizar, porque o que Jó estava falando aqui certamente era da oralidade. Ele estava falando certamente da tradição. E eu já disse isso, mas eu vou repetir de novo para ficar mais claro. Não havia uma Bíblia na época de Jó. Não havia nada escrito a respeito de Deus, né? Tudo que nós sabemos, no caso do Gênesis, no caso do Pentateuco, veio depois com Moisés, mas não tinha nada escrito. Então é claro que tudo que ele sabia, e muito provavelmente todos os patriarcas, Abraão, por exemplo, tudo que eles sabiam era de escutar os outros falarem a respeito de Deus, ou seja, era uma experiência secundária, era uma experiência teórica, que hoje também é possível que isso aconteça, porque, como eu disse para vocês, o fato em si não está errado. Eu preciso falar de Deus para alguém. Alguém precisa ouvir sobre Deus para tomar uma atitude. Agora, o que é muito real aqui, e que talvez seja o ponto negativo que a gente precisa colocar para os irmãos entenderem, é que esse ouvir, essa experiência da oralidade, ela é complicada quando ela fica só nisto. Há muitas pessoas que são crentes, que vão à igreja, que vão à escola dominical, que vão aos cultos, que são trabalhadores, que são pessoas que estão na obra, estão trabalhando nos departamentos, adolescente, criança, jovem, senhoras, senhores, família. Muitos ouvem falar sobre Deus, estão ouvindo o tempo todo, mas é muito possível que seja apenas isso, seja apenas um conhecimento teórico a respeito de Deus. Isso está incluído também os ensinadores, está incluído também os professores, está incluído também, por exemplo, os professores de faculdades teológicas. Então, é muito possível que as pessoas tenham esse conhecimento teórico a respeito de Deus. Mas, meus amados,
Deus nos chama através desse ensino da sua palavra para nós subirmos um degrau a mais no conhecimento de Deus, e isto não inclui somente a parte teórica. É importante, eu já disse, você ouvir a respeito de Deus, mas Deus quer que você tenha, que todos nós tenhamos uma experiência com Ele. Daí entra isso que Jó falou. Eu te conhecia do que os meus antepassados diziam, do que a tradição dizia a teu respeito. Eu te conhecia pelo que os meus amigos falavam alguma coisa a teu respeito. E esse conhecimento pode ser importante, mas Deus nos chama para nós caminharmos a segunda milha. Não ficar só na primeira milha, irmos além. É isso que Deus quer. Você lembra lá do profeta, se eu não me falha a memória, Ezequiel? Aquela questão do rio que sai do templo, e aquelas águas formam um rio, e o profeta, e Deus disse que ele vá na direção do rio, aí ele vai e as águas estão dando ali nos joelhos, nos pés dele, e aí depois ele caminha mais, ele vai entrando mais, e as águas vão se aprofundando, vai no joelho, depois vai subindo, e ele vai entrando mais até que elas cobrem ele. É isto que Deus quer conosco. Ele quer uma experiência que nos cubra, Ele quer uma experiência mais marcante e mais profunda a seu respeito. É por isso que nós não podemos ficar só no primeiro estágio. Não podemos ficar apenas nesse estágio do conhecimento teórico, da oralidade, do que um pregador fala, do que um ensinador fala. Não! Você que é aluno, professor, e como professor você também sabe que precisa buscar uma experiência com Deus. É isso que quer dizer, agora os meus olhos te veem. Então aqui já está falando desse segundo, né? Faltou corrigir aqui, segundo estágio do conhecimento, que é uma experiência primária, uma experiência primordial. Então, é uma experiência real, uma experiência viva. Ela é movida pela existência plena e absoluta da presença do Criador, da presença do nosso Deus. Porque também, como eu tenho dito para os irmãos, não adianta nós conhecermos a parte teórica, irmãos, só a parte teórica. Não adianta ficarmos na primeira milha, não adianta a gente percorrer esse conhecimento do que os outros falam, mas eu preciso entender que essa experiência que Deus quer ter conosco, que Deus quer mostrar a nós, ela é primordial, da presença de Deus na nossa vida. Então nós precisamos disso nesses dias tão difíceis, precisamos da presença real do Senhor. E entenda bem, quando eu estou falando de presença de Deus, eu não estou falando necessariamente para que ninguém entenda errado. Eu sei que Deus se manifesta nos movimentos, no movimento pentecostal, pelo poder dele, é claro, mas às vezes a gente não dá o valor devido, sabe, naqueles momentos de calmaria, onde Deus também se manifesta. Eu sempre tomo lá o exemplo de Elias. Veio vento forte, quebrando ali aquelas rochas, veio fogo, e depois veio uma brisa calma, e a Bíblia diz que Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, mas quando veio aquela brisa calma, aí veio a voz do Senhor, ou seja, Deus se manifestou de forma assim bem amena, através de uma brisa suave, meus irmãos. Porque o que interessa é a presença dele, é a presença dele. Olha, escute bem, a presença dele é real, é viva, aleluia.
além de real e viva, ela é transformadora. Ela transforma. Porque foi isso que aconteceu com estes grandes personagens. A vida de Jó foi mudada com essa experiência que ele teve com Deus. Isso é maravilhoso, porque ele já tinha ouvido falar sobre Deus, mas agora ele experimentava Deus. Eu posso dizer que, de alguma forma, nós passamos com essa mesma problemática em relação aos nossos pais. Em algum momento da vida eu posso ter sido um crente porque o meu pai me obrigava a ser. Mas depois que eu deixei as coisas de menino, porque quando a gente é menino a gente pensa nessas coisas, a gente faz as coisas de menino, mas depois que a gente cresce, a gente passa a ter uma experiência real com Deus, aí você abandona as coisas de menino. E agora você é crente, você é salvo, porque você tem uma experiência com Deus, você resolve servir a Deus, porque você tem uma experiência, sabe quem Ele é na sua vida, não porque o pai mandou que você seja crente, ou o marido, ou o pastor da igreja, não, tudo isso é conhecimento secundário. Você recebeu de alguém, agora tem a sua própria experiência com Deus, é isso que Deus quer conosco. Eu preciso ter a minha própria experiência com Deus. E isso não depende da minha esposa, não depende dos meus filhos, não depende do meu pai, não depende do meu pastor. Depende da minha disponibilidade de dizer, eis-me aqui, Senhor. Então, esses grandes homens tiveram suas vidas transformadas. Eu citei aqui, depois eu vou colocar esse gráfico lá no grupo para vocês, os irmãos que quiserem, tá bom? Baixar e usar, tá? Eu coloquei aqui, olha, esses homens que tiveram uma real, né, um real encontro com o Senhor. Jacó, falei do exemplo aqui de Jacó. A experiência dele com Deus foi tão forte que o anjo tocou na coxa dele e ele começou a mancar, né? Aí depois nós temos o exemplo de Isaías. Isaías também teve uma visão gloriosa do Senhor. Ele antes disso, eu sempre digo que Isaías era um bom crente. Ele ia para a igreja, ele ia para a escola dominical, ele ia para os cultos, ele evangelizava, ele estava ativo na obra de Deus. Mas quando ele tem uma experiência com Deus, ele reconhece o seu estado. Eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus veio através do anjo com antenais, com aquela brasa viva, tocou nos lábios dele, porque ainda não tinha a questão da remissão do sangue de Jesus. Então aquele foi um artifício que Deus criou para realmente curar ali o pecado de Isaías, e ali ele teve a sua vida transformada. Ou seja, agora o falar dele era diferente. Do mesmo jeito que o andar de Jacó era diferente. Presta atenção, irmãos, eu estou dizendo para vocês que um encontro verdadeiro com Deus é transformador. Jacó era aquela pessoa que andava errado, porque andava fazendo as coisas que não era da vontade de Deus. Andava enganando as pessoas, até pelo nome dele você entende isso. Mas o que Deus queria era mostrar para ele o andar correto. Porque interessante que Deus toca na coxa dele e ele começa a andar manquejando. Espiritualmente falando, é como se ele estivesse dizendo, você andava pelos seus caminhos, mas agora você vai andar do jeito que eu quero que você ande. Aleluia! Quantas pessoas não querem andar de acordo com a sua própria vontade? Não é isso, irmãos? Mesma coisa com Isaías. Deus toca na boca dele porque era onde estava a chaga, o problema, o pecado. E o problema dele foi tirado, agora ele não era mais um homem de lábios impuros.
foi mudado, foi um profeta de Deus, profetizou para todos a respeito do Messias. No Novo Testamento nós temos o exemplo de Paulo também, que teve um encontro maravilhoso com o Senhor a caminho de Damasco. E quando ele cai ali naquele caminho, a visão dele é tirada. A visão dele é tirada. Por que a visão, irmãos? Porque ele via as coisas diferente, de maneira errada. Ele não via sobre o olhar de Deus. Ele não enxergava as coisas sobre o prisma de Deus. Ele enxergava as coisas erradas. Então Deus cega ele para dar a visão correta. Do mesmo jeito que Deus deixa Jacó manco para fazer ele andar correto. Do mesmo jeito que Deus queima os lábios lá de Isaías para que ele pudesse agora falar corretamente de acordo com a vontade de Deus. Então isso é maravilhoso, não é? Porque isso está relacionado com a presença do Senhor, com aquilo que o Senhor faz conosco, tá bom? É interessante que o próprio Jó, no capítulo 19, versículo 26, ele fala sobre isso. E depois do meu corpo se consumir, ainda neste corpo verei a Deus. Ele tinha aquela consciência que mesmo que o seu corpo se deteriorasse, não é? Mesmo que a caixinha estivesse toda definhada, mas o interior dele estava, sendo transformado, e ele tinha aquela convicção. Ele fala isso no capítulo 19. Ele tinha a convicção que veria o Senhor, e de fato Deus atendeu, mesmo naquela situação, porque até então ele não está transformado, ele não está, a mudança é isso que eu quero deixar claro aqui, irmãos. A mudança em Jó começou do interior para o exterior. O entendimento dele a respeito de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, de reconhecer que ele só conhecia Deus, de ouvir falar, mas agora ele estava vendo o Senhor, porque ele estava tendo uma experiência com Deus, mas ainda não estava curado. Olha que coisa maravilhosa. A não ser o seu interior. E aí precisava ser feita uma coisa muito importante, que é o que está aqui, é a intercessão. Porque nos capítulos, nos versículos posteriores, Deus deixa claro isso aqui, né? Diz assim, olha, sucedeu depois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste o que era reto de mim, como meu servo Jó. E vocês sabem que a ira de Deus, ela não é uma ira, não é só um sentimento, não é uma coisa assim, não. É uma ação. Deus, ele age na sua ira, tá bom? E a ira de Deus, a ação, o resultado da ira de Deus é destruidora, porque ele precisa eliminar o mal. Então, quando ele diz aqui, olha, a minha ira se acendeu contra vocês, ele está dizendo, eu vou julgar vocês. Vocês estão passíveis de julgamento. Mas para que a minha ira se aplaque, que isso daí é o que nos mostra, nos remete ao Calvário, porque foi para isso que Jesus veio, para aplacar a ira de Deus contra a humanidade, certo? Aí o que ele diz? Tome, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó oferecer holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não trate conforme a vossa loucura, porque não falaste de mim o que era reto, conforme o meu servo Jó. Então, meus amados, aí nós estamos falando da ira de Deus, e eu quero dizer para vocês que a questão da ira de Deus, é importante que se fale sobre isso. É importante que se fale do amor de Deus, porque Deus é amor, tá bom? Há um grupo aí que fala muito da ira de Deus, exalta a ira de Deus em detrimento do amor.
Mas eu não vejo a Bíblia dizer que Deus é ira. Eu vejo a Bíblia dizer que Deus é amor. Porém, ele tem a sua ira no sentido de julgamento, de julgar. Então, pela sua ira, que está relacionada com a sua justiça, ele vai julgar o mundo. Ele vai julgar o mundo. Isso é importante que se diga, tá bom? Então, é por isso que ele diz que esses amigos deveriam fazer um sacrifício, um holocausto para oferecer ao Senhor, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Olha como esse conceito, muito antes de Moisés, já estava presente. Então, o derramamento do sangue daqueles bois, daqueles cordeiros, era uma forma de aplacar a ira de Deus contra os amigos de Jó. Agora, irmãos, tem um ponto importante nessa lição aí. Tem um ponto importantíssimo. É que este sacrifício dos amigos de Jó só teria validade, só seria levado a sério por Deus, só seria propício ao Senhor. Aí, quando eu falo propício, você entende do propiciatório que estava na arca, porque propiciar é tornar agradável a Deus. Propiciar significa tornar aceitável ao Senhor. Não é todo sacrifício que Deus aceita. Não é todo sacrifício que é propício ao Senhor. Ele precisa aceitar. Ele precisa ter componentes de forma que Deus aceite. E a palavra do Senhor já fala sobre isso. Que Deus deseja mais misericórdia do que sacrifício. Não que ele não queira sacrifício, mas um sacrifício sem misericórdia não vai ser aceito. Não vai ser aceito. Então aqui a misericórdia precisava ser exercida, que é quando entra o papel de Jó. Ele vai orar por vocês. Ele vai orar por vocês, ele vai interceder por vocês e eu vou aceitar o sacrifício de vocês. Então, ele faz esta oração. Aqui diz que os amigos de Jó defenderam Deus de maneira enérgica e sincera, mas errada, tá bom? Errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador. Agora, irmãos, a maioria dos estudiosos, é claro que dizem isso, né? Porque você tem um amigo, você tem amigo, mas ali aqueles amigos estão o tempo todo te acusando, falando que você está errado, falando que você está em pecado. É claro que era possível que Jó estivesse também ferido. Pastor Cláudio Honor de Andrade também fala sobre isso na sua revista. Nessa aqui, olha, o sofrimento dos justos e o seu propósito. Ele trata também sobre esse assunto. É claro, irmãos, é claro. Ele era humano, Jó era humano, e você estava ali sendo, sabe, o tempo todo acusado por pessoas. E é interessante que Deus utiliza essas coisas para tratar ambas as partes, tanto os amigos que falaram errado, quanto Jó, que possivelmente estaria também emocionalmente abalado por causa da questão dos amigos. E aí Deus vai e usa Jó para abençoar os amigos. Meus amados, sabe o que acontece quando Jó está fazendo isso? Quando Jó está abençoando os amigos, a Bíblia diz que é nesse momento que Deus muda o cativeiro de Jó. Veja que ele faz todas essas declarações. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porém, ele ainda não está curado, porque ele precisava ser curado do seu interior. E é quando ele tem essa cura do seu interior, do seu emocional, que possivelmente estava assim abalado pelos seus amigos estarem ali o tempo todo acusando ele, mas quando ele resolve, sabe, se abrir no sentido de perdoar os amigos, no sentido de orar, interceder pelos amigos, porque isso aí era uma coisa que
Convenhamos, você faria isso? Deus manda você orar por uma pessoa que te persegue, né? Eu sei que muitos irmãos são aquelas pessoas bons samaritanos, né? Que fazem o bem, mas tem muitos de nós que não somos assim, irmãos, que não são dessa forma. Então, possivelmente, não oraria, né? Você tem casos aí, nós já até colocamos um texto sobre isso no nosso grupo, aquelas famosas orações contrárias, né? Tem irmãos aí que ora contrário para Deus matar o irmão, para Deus fazer isso, fazer aquilo outro, como se Deus fosse uma entidade, uma entidade qualquer que estivesse a seu dispor para você colocar uma maldição sobre alguém e Deus validar aquela maldição. Não, 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 não. Não funciona com Deus desse jeito, tá bom? Então, a oração contrária não funciona, tá? Tem muita gente que acha que sim, mas não funciona, tá bom? Mas aí ele faz o contrário. Ele ora pelos seus amigos. E é quando ele está orando pelos seus amigos que o perdão, aliás, é quando ele está ali exercendo essa misericórdia, esse perdão, é quando ele está fazendo isso que a cura vem. A cura exterior. A cura exterior. Meus amados, esse é um outro ponto que nós precisávamos estar atento em relação a isso. Porque preste atenção, na nossa vida cristã, nós vamos ter sim pessoas que vão ser contra nós. Eu estou falando de outros irmãos, pessoas que vão falar de nós, pessoas que vão se colocar como opositores. São os Sambalate, os Tobias e os Gesens da vida que nós estudamos, né, nos trimestres passados sobre isso daí. Eles vão se colocar contra nós. Mas sabe de uma coisa? Eu preciso blindar o meu coração em relação a isto. Eu preciso ter esta consciência de que eu não posso deixar o meu coração ficar amargurado por causa disso. E infelizmente tem muitos irmãos na igreja que vivem de maneira precária a sua vida espiritual porque não conseguem perdoar. Não conseguem perdoar. Foi só quando Jó conseguiu fazer isso, quando Jó fez essa boa ação de orar pelos seus amigos, que veio o milagre na vida dele e ele foi completamente transformado. A sua chaga sumiu e todas as coisas começaram a ser restauradas, que é esse último ponto aqui para a gente encerrar. Então veio a restauração moral e espiritual, né? A restauração de Jó acontece nas dimensões moral e espiritual, conforme nós estamos falando, né? As bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição, né? Não há uma teologia da retribuição em Jó. Então a mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores. Já falamos sobre isso também, numa espécie de barganha espiritual. Tem pessoas que agem com Deus dessa forma, se aproximam de Deus dessa forma. Eu falei para vocês aqui da outra vez que na época de Jesus também foi do mesmo jeito. As pessoas iam atrás de Cristo por causa do pão. Quando ele multiplicou os pães e peixes, estavam indo atrás dele por causa do pão. E Jesus deu um break ali, uma parada naquilo, dizendo o seguinte: olha, vocês estão brigando, vocês estão querendo pelo pão que perece, lutem pelo pão do céu. Aí ele começa a entrar com o conceito do pão do céu. Foi quando a coisa ficou muito difícil para eles. Eles viram que não tinha o pão da terra, né? Não tinha como eles receber alguma coisa de Deus só porque estava seguindo, porque nem todo aquele que segue realmente é um discípulo de Jesus. E aí o que aconteceu? Voltaram, foram embora, abandonaram, né? E Jesus disse para os discípulos: vocês também não querem ir? Mas como é que eles iriam, né? Se Jesus é quem tem as palavras de vida eterna, tá bom? Então, também veio a restauração social e material, visto que Jó estava separado da sociedade, estava num lugar isolado por causa da condição dele.
ele não poderia estar nos lugares em que ele estava antes, então ele estava ali completamente isolado, mas aí, quando Deus faz essa restauração, aí já chegam os irmãos, a Bíblia fala de irmãos e de irmãs e de amigos que vieram para consolar a Jó, não é isso, irmãos? Se banquetear com ele, e aí já trouxeram um presente, cada um trouxe um presente, e daquilo ali, eu acredito que Deus foi multiplicando, e ele passou a ter o dobro de tudo que ele tinha antes. Então, as calamidades que vieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou tudo sozinho, né? O que pensavam ser um julgamento de Deus, porque ele achava que era Deus que estava julgando a ele. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó tudo, outro tanto em dobro de tudo quanto antes possuía. E o comentarista ele diz que a restauração que o Senhor Jesus fez na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. É por isso, irmãos, que é complicado nós dizermos que nós somos crentes, somos salvos em Jesus, se a coisa não anda bem no nosso coração em relação a outras pessoas, né? Se Deus já nos transformou, se nós já fomos transformados por Cristo, então alguma coisa não está correta. Daí é que eu volto para esse conceito aqui que eu falei para os irmãos, que está no livro de Jó, que nós precisamos passar, sabe, desse estágio de ouvir falar, de ser crente, de estar na igreja, de fazer a obra de Deus, mas de não ter uma experiência com Deus. Então eu preciso pular desse estágio aqui, desse conhecimento teórico, para o conhecimento real, vivo, experiencial com Deus. Aí, quando isso acontece, todas essas outras coisas, elas são resolvidas. Deus vai restaurar o coração, Deus vai restaurar o emocional, o psicológico, né? E Deus vai restaurar também a parte física, porque Deus é aquele que recompensa todos aqueles que dele se aproximam. O escritor de Hebreus fala sobre isso. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas olha, como é diferente, né? Esse versículo não está defendendo a teologia da prosperidade. Ele está defendendo a teologia do relacionamento com Deus. Porque é necessário se aproximar de Deus. Esse se aproximar de Deus está falando muito. Está falando do nosso relacionamento com Deus. E quando isso acontece de maneira verdadeira, de maneira real, de maneira sincera, Deus, ele recompensa a todos que dele se aproximam.